paz do Senhor, meus amados, estamos de volta com mais uma palavra de Deus para a sua vida. Aliás, para as nossas vidas. E eu quero deixar aqui o versículo 12 do Salmo 72, que diz bem assim: porque o Senhor, Ele socorre o necessitado que clama. Então eu quero deixar para você, no dia de hoje, essa palavra, que o Senhor, Ele socorre todo aquele que clama a Ele. Então, se você está passando por um momento de aflição, de angústia, de tribulação, de desespero, clama ao Senhor. Porque o Senhor, Ele nos acode quando nós clamamos. Quando nós clamamos por Ele, Ele entra com o seu socorro. A palavra de Deus diz lá em Atos, capítulo 16, fala que Paulo e Silas estavam presos, porque eles haviam libertado uma jovem de um espírito maligno, e eles foram presos, foram perseguidos, foram presos por causa dessa libertação dessa jovem, e eles estavam ali, a Bíblia diz que estavam os seus pés presos em um tronco, e eles não questionavam, eles não questionaram, eles não reclamaram, eles não murmuraram, eles não lamentaram a situação, simplesmente a palavra de Deus diz que eles oravam e louvavam ao Senhor. E até os que estavam ali por perto ouviam as orações e os louvores que Paulo e Silas, eles oravam e eles louvavam. E a Bíblia diz que próximo da meia-noite, quando eles estavam ali orando e adorando ao Senhor, houve um terremoto naquele lugar, as cadeias se abriram e eles foram libertos. Amados, como a palavra de Deus diz aqui no Salmo 72, 12, que o Senhor, Ele socorre aquele que clama. Paulo e Silas clamaram ao Senhor na prisão. E a Bíblia diz que não somente as cadeias se abriram, não somente eles foram libertos, mas os que ouviram eles, também foram libertos naquela noite, naquela madrugada. Então, queridos, diante dessa palavra, eu também quero testemunhar e dizer que no momento da minha aflição, eu clamei por socorro ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor e me socorreu ali. Muitos já sabem do que eu passei quando eu adoeci com aquela enfermidade, o Covid, eu internada, e a cada dia a minha situação piorava, e o médico, ele vinha trazer para mim sempre um diagnóstico muito negativo, porque meus pulmões já estavam bem comprometidos, e quando ele falou que eu seria transferida para um hospital para que fosse tratada lá, no momento eu fiquei angustiada, eu fiquei sem esperança, eu fiquei desenganada. Mas quando eu lembrei da palavra, quando eu lembrei das promessas do Senhor, quando eu lembrei de tantas coisas que eu vivi com Deus, eu clamei no meu interior. Eu não tinha forças por causa da doença para clamar com a voz, de forma audível, mas eu clamei no meu interior ao Senhor. E essa palavra aqui do Salmo 72, 12, que diz que o Senhor acode o necessitado que clama, naquela tarde de sexta-feira, quando eu clamei ao Senhor, Ele me acudiu, Ele me socorreu, Ele ouviu o meu clamor, porque a palavra de Deus diz aqui em Êxodo, capítulo 3, e o versículo 7 e 8, diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. Deus é aquele que nos vê na nossa aflição. A Bíblia diz aqui que Deus viu a aflição do seu povo lá no Egito, quando eles estavam escravizados lá, sofrendo, sendo humilhados, sendo oprimidos. A Bíblia diz que o Senhor aqui, Ele diz, certamente vi
a aflição do meu povo. O Senhor é aquele que nos vê na nossa aflição. A palavra ainda continua dizendo aqui que além do Senhor ter visto a aflição do seu povo, ele diz assim: e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. A palavra do Senhor diz aqui que o Senhor viu a aflição do seu povo, o Senhor vê a nossa aflição, o Senhor ouviu o clamor do seu povo, o Senhor ouve, o Senhor, Ele ouve o nosso clamor. Amados, a palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. Quando a palavra de Deus diz que Deus faz, Ele faz. Meus amados, a Bíblia diz aqui no versículo 7, que o Senhor é aquele que vê a aflição do seu povo. E o Senhor também é aquele que ouve o clamor do seu povo. E a Bíblia diz mais no versículo 8, que porque Ele vê e porque Ele ouve, aliás, ainda diz assim, e o Senhor ainda conhece o sofrimento do seu povo, olha só, porque no versículo 7, porque Ele vê a aflição do seu povo, porque Ele ouve o clamor do seu povo, e porque Ele conhece o sofrimento do seu povo, o versículo 8 diz que foi por isso que Ele desceu para livrar o seu povo. Deus é aquele que nos vê, é aquele que nos ouve, é aquele que conhece o nosso sofrimento. E por causa disso é que Ele age. E por causa disso é que Ele vem em nosso favor. Eu quero que você fique com essa palavra. Foi uma palavra breve, rápida, mas eu quero que você entenda que Deus é aquele que socorre o necessitado que clama. Salmo 72, 12. Paulo e Silas na prisão, eles oravam, clamavam, eles louvavam, adoravam o Senhor. Houve um terremoto, as cadeias se abriram, eles foram livres daquelas cadeias. A Bíblia diz que o povo estava sofrendo no Egito. Lá em Êxodo, capítulo 3, estava sofrendo no Egito. A Bíblia diz que o Senhor ouviu o clamor do povo, o povo clamou ao Senhor por socorro, pedindo ao Senhor ajuda. E a Bíblia diz que o próprio Deus chega para Moisés e diz assim: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, eu ouvi o clamor do meu povo e eu conheço o sofrimento do meu povo, é por isso que eu desci para dar livramento. Amados, fique com essa palavra e creia que na tua aflição, na tua luta, na tua tribulação, no teu sofrimento, o Senhor vê, o Senhor ouve o teu clamor, o Senhor conhece o teu sofrimento. E Ele é aquele que age em favor daquele que clama. Fique com essa palavra, seja abençoada através dela, assim como eu fui abençoada. E fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus.